Oi, olá, eu sou o Kenichi Ushida e hoje a gente vai falar sobre animais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um anfíbio muito legal que é a rã de olhos vermelhos. O rã de olhos vermelhos ou perereca de olhos vermelhos, ela é uma rã da América Central, do Norte e do Sul. Basicamente ela tá em toda a América, mas acho que no Norte ela chega a ser um pouquinho mais rara. Porém, essa rã aqui, ela é rara em qualquer lugar mesmo, porque ela está em risco de extinção. O que aconteceu com para essa rã estar em risco de extinção é a questão da poluição dos rios e dos lagos, que são tipo o habitat natural dela, onde ela bota os ovos, onde ela se alimenta, que ela é uma grande controladora da população de mosquitos e ela é um indicador natural de que o ambiente está saudável. Então, por exemplo, se você encontrar essa rã em qualquer lugar, em qualquer habitat, que seja não no meio rural, mas sim, quer dizer, no meio rural ou em uma área selvagem, significa que aquela área é bem preservada e é uma área saudável por ter a presença dessa rã. Os anfíbios eles têm a pele muito sensível, principalmente as rãs e pererecas, que elas retêm bastante umidade na pele, então a água sempre precisa estar limpa. E o que acontece é que os lagos, os rios têm sofrido muito com a poluição. E outra coisa são predadores. Então, por exemplo, às vezes uma espécie intrusa, uma espécie introduzida na natureza. Por exemplo, o caso da rã-touro. A rã-touro, ela não era natural aqui da América do Sul ou Central, mas ela foi introduzida aqui e o que aconteceu foi que a população dessa rãzinha aqui foi diminuindo, porque ela não tinha como competir, né? Por exemplo, todos os mosquitos, todos os insetos iam para a rã touro e a rã de olhos vermelhos não conseguia se alimentar. Isso acontece com a maioria dos animais e anfíbios, por exemplo. A partir do momento que tem uma área selvagem, ela é intocada, e aí uma população de humanos vai para lá e começa a domesticar certos animais lá e introduzir novas espécies, cria uma competição ambiental e um impacto ambiental muito forte. Então, por exemplo, a partir do momento que você traz uma espécie intrusa para aquele lugar, as espécies que já estavam lá, as espécies nativas, elas não vão ter tanta chance de competir, principalmente se for um animal maior que as espécies que tem lá, até mesmo se for um menor ou que seja um predador, até mesmo com animais mais, por exemplo, animais herbívoros. Isso acontece bastante também porque a vegetação ela é bem competida. Então, se você introduz um herbívoro em determinado lugar, pode ser que ele acabe devorando toda a alimentação dos outros animais. Isso é um grande perigo. Outra questão é o desmatamento. Sim, elas habitam árvores, né? Então, tipo, tem aqui um tronquinho, ela fica assim, igual a maioria dos anfíbios, eles gostam de ficar em árvores, em plantas, que é onde eles podem se esconder, né? Que é verdinho, eles se camuflam. E aí tá acabando o habitat deles, dessa rãzinha, de vários outros. Inclusive tem a rã dourada, né? Que é uma espécie considerada em extinção, que ela tem sido dizimada por conta do desmatamento. E uma característica legal, né, que tá no próprio nome, que é o olho vermelho, né, rã de olhos vermelhos. Por que que ela é considerada uma rã e não uma perereca e por que que ela tem olho vermelho? A primeira coisa é, a rã de olhos vermelhos, ela não tem veneno. Então, ela não é uma perereca, porque só a perereca tem veneno. A rã, ela não tem veneno
mas ela é um anfíbio anuro. Isso significa que passa pelo estágio de vida de anfíbio, quer dizer, de ovo, girino e sapo. Sapo, rã, perereca. E eles são quadrúpedes, não tem a presença de cauda, diferente das salamandras. E aí é uma rã, então ela não tem veneno. Ela precisa de alguma coisa para se defender, né, dos predadores. E ela usa a tática do mimetismo, que é o que acontece com o olho vermelho. No início, quando ela nasce, ela é filhotinha, né? Ela já nasce com o olhinho vermelho. E esse olho vermelho serve para assustar os predadores. Então, por exemplo, na natureza, quando um animal é muito colorido, significa que ele é venenoso. No caso das rãs dardo. Eu tenho uma rã dardo ali. Essa daqui é a azul. Ela é uma das mais venenosas. A rã dardo azul, que seria a perereca dardo azul, né? E a cor serve para alertar o predador ou outros animais de que aquele animal é venenoso. Então, o que a rã de olhos vermelhos faz? Ela tem o olho vermelho para usar essa tática de, por exemplo, se é colorido eu não posso comer porque é venenoso. E o vermelho é uma cor que deixa muito assustado, né, os outros predadores. É uma cor que chama muita atenção. Então, esse vermelho do olhar da rã de olhos vermelhos é o que faz elas. É o fator principal, além da velocidade dela, que faz elas sobreviver no meio natural, né? Sobreviver de predadores. Então é muito raro você ver uma rã de olhos vermelhos ser comida por outro animal. E justamente porque ela fecha o olho e aí do nada ela abre. Então, tipo, cadê? Achou? E aí tá lá o olhão vermelho assim, o predador fica assustado e não quer mais comer ela, porque vai achar que é venenoso e tal, e vai embora. Tem várias borboletas e moscas que fazem essa tática. Presente também nos guepardos, quando eles nascem, né? Os guepardos eles têm uma pelagem semelhante à do texugo africano. E isso deixa o predador assustado, porque o texugo africano é um bicho bem bravo. E aí não vão achar que é um filhotinho de guepardo e não vão atacar. Isso é bem raro de acontecer, de um filhote de guepardo ser atacado por outro quando ele estiver perto da mãe, né? Se ele estiver longe, é provável que ele não tenha tanta chance. Aí a questão da borboleta é que tem uma borboleta, um tipo de mariposa, acho, que se o padrão de cores dela é semelhante à da monarca. E a monarca, ela é uma borboleta que tem um gosto assim muito amargo, justamente para espantar predadores. E aí, quando um predador, seja um pássaro, um anfíbio, um réptil, qualquer animal, vê a monarca, ele sabe que aquele bicho amargo não vai querer comer. E aí é a tática que esse animal usa, né? Que essa tal da borboleta que faz o mimetismo usa. Ela imita o padrão de cores da borboleta, monarca, e aí vão achar que ela é amarga, só que ela é só uma borboleta comum. Aí tem a mosca, né, que eu falei que ela imita o padrão de ou vespa ou abelha, tem duas dessas espécies de mosca, na verdade tem milhares de espécies de mosca, mas eu tô citando essas, que tem as cores semelhantes às das abelhas. Por quê? Porque a abelha tem ferrão. O ferrão machuca o predador. Então, poucos animais vão querer mexer com a abelha. A não ser se tiverem uma camada extra de gordura ou imunidade à picada, alguma coisa assim, mas é bem raro. E aí, essa mosca imita o padrão de cores da abelha para ficar longe de predadores, para acharem que ela tem um ferrão, e é isso. E aí, outra coisa é a pata da de olhos vermelhos, que é tipo 20 vezes o tamanho dela, quase. Não, 20 vezes não, mas ela consegue saltar 20 vezes o tamanho, que é tipo uma das rãs que pula mais longe, né? Por ser muito longa, ela dá um impulso com a pata traseira, né? Assim,
e pula assim, uiu, e aí dá um pulo enorme, ela é muito rápida. E outro fator, né, do, da extinção da rã de olhos vermelhos é a procura dela para, por exemplo, traficantes de animais. Então, muitos compradores, muitos vendedores de animais, traficantes de animais procuram essa rã porque ela é muito rara e tem muita procura dela no mercado de animais. E é ilegal a venda desse animal, porém acontece isso não só com ela, mas também com a rã dardo e com outros anfíbios e outros animais. E se ela for extinta, tem uma grande possibilidade, se ela e qualquer anfíbio, todo anfíbio é essencial para o meio ambiente. Basicamente, os anfíbios são os controladores de pandemia. Sim, eu posso explicar. Os anfíbios, eles são divididos entre, quer dizer, os anuros, né, são divididos entre 3 grupos, que são as rãs, sapos e pererecas. Tem uma grande diferença entre eles, mas todos têm um papel essencial na natureza, que é controlar a população de mosquitos ou insetos indesejados. Então, por exemplo, tem uma área lá que ela é devastada, é desmatada, por exemplo, cortam todas as árvores, os anfíbios vão sumir. A hora que os anfíbios somem, os mosquitos se proliferam. E aí, depois que chove, ficam poças de água, né? E vira concentração de dengue, vira concentração de vários mosquitos com vírus zoonóticos. Vírus zoonóticos são vírus transmitidos por animais. E aí, tem um exemplo disso que foi quando rompeu a barragem de Mariana aqui no Brasil e lá em Minas, né? E Brumadinho também. O que aconteceu foi que logo depois que teve essa lama que devastou a maior parte dos anfíbios, fez uma grande catástrofe ambiental e social, começou um surto de febre amarela 2 anos depois, ou 1 ano depois, eu não me lembro quando que foi, mas por conta dessa proliferação de mosquitos e da falta de anfíbios. Então, anfíbios são espécies controladoras de, como eu já citei, né, que elas controlam os insetos, os artrópodes e são essenciais para o meio ambiente. Então, se você vê um sapo, se você vê uma rã, se você vê uma perereca, por favor, não faz maldade com o bichinho, não joga sal, não bate nele, não captura, não faz isso, porque eles são incríveis, anfíbios são muito legais, e você não precisa ter medo de nenhum. Tem aquele mito lá, né, que o sapo cururu faz xixi no seu olho, mas para ele fazer isso, ele teria que calcular muito para atingir o seu olho, porque o bichinho tá lá no chão, como é que ele vai atingir seu olho? Isso é quase impossível, sabe? Ele teria que calcular muito para fazer isso. Então, não, sapo não faz xixi no seu olho. Só se você pegar e espremer a glândula de veneno que tá localizada, tipo, aqui nele, né? Então, se você apertar aquela glândula, vai sair o veneno, né? Que é só um líquido amargo para espantar predadores. O que acontece é que quando o predador morde o sapo, geralmente os carnívoros eles mordem tipo perto do pescoço para abater a presa, né? Então, quando, por exemplo, um canino ou qualquer outro animal vai lá e morde o pescoço do sapo, ele solta esse líquido que deixa com a boca do bicho amarga e ele vai embora. E o sapo fica só com uma feridinha lá, mas depois ele consegue se recuperar. E é assim que os sapos, os anfíbios conseguem se defender, né? Eles usam veneno e tal. E no caso das pererecas é que elas têm a pele delas é venenosa. Então tem, por isso que é chamada de rã dardo, que as tribos indígenas quando iam fazer flechas venenosas, elas pegavam a flecha e esfregavam na pele do sapinho, da perereca, assim, né? E aí o veneno ficava concentrado na ponta da flecha. E aí iam lá, atiravam lá a flecha com veneno. Veneno de sapo, que é mortal. De veneno de perereca, quer dizer, que é mortal. Dependendo
das escalas, né, de anfíbios. Acho que tem uma escala que mostra a quantidade de veneno ou fatalidade que cada veneno tem de sapo. E é isso sobre a rã de olhos vermelhos, que é meu anfíbio favorito. Espero que gostem desse vídeo e que a próxima vez que você vê um sapinho, uma rã ou qualquer anfíbio, fique bem agradecido porque anfíbios são incríveis. E é isso. Muito obrigado. A conscientização sobre espécies ameaçadas e animais em extinção e animais em geral, né? É muito importante para conservação deles e para que a gente possa conviver com eles em harmonia e em sociedade com eles. E é isso. Muito obrigado. Tchau.